Quanto custa a cirurgia de transplante capilar? Essa é a maior dúvida, é a pergunta mais feita nos nossos canais de comunicação, sejam WhatsApp, telefone, e-mail, mídias sociais. Então é importante que a gente entenda de antemão que o valor não é algo fechado. O valor ele tem que ser individualizado para cada caso. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, antes de saber do valor da cirurgia, a gente tem que saber se o paciente que deseja fazer a cirurgia, eles têm um diagnóstico que possa ser tratado com a cirurgia de transplante capilar. Porque existem causas de calvície que você não pode operar. Uma segunda questão é, a pessoa que deseja fazer a cirurgia de transplante capilar, ela tem área doadora adequada para fazer a cirurgia? Então, uma vez avaliada que há um diagnóstico, a causa da calvície pode ser tratada e possui uma área doadora adequada para fazer a cirurgia, a gente vai avaliar o paciente. Por quê? Existem algumas situações onde você vai demandar uma monitorização e uma estrutura hospitalar de maior complexidade, porque o paciente pode apresentar uma diabetes, uma hipertensão arterial, alguma doença pulmonar, alguma comorbidade ou algum problema de saúde que impeça ele de fazer numa clínica cirúrgica. Um outro fator que vai ser importante é relacionado ao tamanho da área que precisa ser coberta. A cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia muito artesanal, muito minuciosa, e ela demanda muito tempo. Então, quanto maior a área a ser coberta, maior a demanda de folículos, maior o tempo cirúrgico e, com isso, o orçamento vai ficar com um valor maior. Existem pacientes que não toleram muita dor, não toleram ficar parado muito tempo. Então, esses pacientes, muitas das vezes, a gente vai precisar fazer a sedação com um anestesista, sedação pela veia, que a gente chama de sedação venosa, e isso também vai demandar um orçamento maior, porque a gente vai ter mais um profissional, mais insumos, mais gastos relacionados à cirurgia. Tudo isso que a gente falou também vai estar associado à expertise de cada cirurgião, né? Existem cirurgiões que utilizam técnicas mais refinadas, que vai demandar mais tempo, então vai ter um valor maior. Então não tem como a gente estabelecer um valor fechado de transplante capilar sem entender o paciente. Porque a cirurgia, a gente não pode tratar a cirurgia, o paciente, como se fosse uma commodity, como se fosse um quilo de açúcar, um quilo de farinha. Não é assim. A gente está falando de vidas, a gente está falando de cirurgia, a gente está falando de riscos, e tudo isso tem que ser pesado na hora de fazer um orçamento e estabelecer o preço de uma cirurgia de transplante capilar.